Então nós vamos continuar aqui a nossa análise dos 4Fs. Os 4Fs é um assunto de muita profundidade, porque analisa o ser humano sobre os 4Fs fundamentais, os 4 focos. Nós vimos isso no nosso último vídeo. Vamos recordar aqui quais são os 4Fs então. Você tem a matriz, você tem o perfil, você tem o padrão e você tem a categoria. A matriz é o ser, a herança genética. O perfil é a linha de pensamento, é o ver, tá? O jeito que ela enxerga a vida conforme os seus valores. O padrão é o comportamento, são os nossos vícios e hábitos. E a categoria é o nosso desenvolvimento, é aquilo que nós desenvolvemos, as competências que nós criamos ao longo do que nós passamos até ao longo da vida, que é a junção de tudo isso. E todos esses elementos, esses 4Fs, eles vão determinar muitas coisas na nossa vida. Os primeiros 2 Fs, matriz e perfil, são internos. Esses 2 primeiros Fs são internos. É a nossa herança genética, a nossa personalidade, o nosso vocacional, potencial. E depois vem a nossa linha básica de pensamento, que são a nossa visão de vida, nossos valores. Então essas duas coisas juntas, elas formam a parte interna da nossa identidade. Como nós mostramos no primeiro vídeo, nós somos identificados sob 4 formas diferentes, e todas as 4 fazem sentido e falam quem somos, só que é uma parte do que somos. E aí você tem os 2 Fs seguintes, que é o padrão, que são os nossos hábitos, visto nosso comportamento padrão de rotina do dia a dia, o jeito como as pessoas costumam nos ver. Então a gente tem algumas coisas que são padrão, o jeito que você se comunica, o jeito que você chega em casa, o jeito que você chega no trabalho, a forma como você se conduz na rua, a forma como você dirige, muitas vezes, é um padrão, elas tendem a se repetir. Você não é cada dia, você não se comporta cada dia de uma maneira diferente, você tem um padrão comportamental, que é o padrão, com os nossos vícios e os nossos hábitos. E você tem um outro F externo, que é a sua competência, a sua categoria, aquilo que você externa, que vão determinar muitas coisas da sua vida, em termos de resultados práticos e tudo mais. Então você tem esses 4 Fs que eles definem quem você é. Define a sua competência, define a sua rotina, o seu posicionamento, define a sua linha de pensamento e define a sua essência, a sua personalidade. Então você tem a matriz, que é a essência, o perfil, que é a linha de pensamento, o padrão, que é a linha comportamental, e a sua categoria, que é o seu nível na vida, em determinadas áreas, em umas áreas melhores do que outras. Quando você pega aquela ferramenta de coach Roda da Vida, ela vai mostrar isso, em quais áreas da vida que você está bem, por causa do seu 4Fs, e quais áreas da vida que você precisa de ter uma melhorada para colher melhores resultados. Então, toda a explicação disso está no 4Fs. Toda mexida do ser humano, toda avaliação, todo processo de transformação, todo processo de coaching, ou de que for, ou de um posicionamento novo, quando você quer melhorar a sua postura, de todos os cursos que existem, qual área for, se ela quer que você melhore alguma coisa, passa necessariamente por esses 4 focos. Eles são intrínsecos do ser humano, eles são você. Não é algo que, então ele está falando que o 4Fs, sem 4Fs a gente não é nada. Não estou dizendo isso, não estou falando do método 4Fs aqui. O método 4Fs é diferente dos nossos 4Fs em si. O que significa isso? O 4Fs nós temos dentro de nós. Você não tem jeito de você escapar. Você tem sua matriz, desde o seu nascimento. Você tem seu perfil, que foi desenvolvendo ao longo do tempo com a influência do meio. Você tem o seu padrão comportamental, que também foi desenvolvido. E você foi desenvolvendo suas habilidades, suas competências, que é a sua categoria. Então esses 4Fs, eles estão dentro de você. Aí você tem um método 4Fs que pega esses 4Fs e ajuda você a atingir resultados melhores, ou te ajuda a analisá-lo melhor.
Então, uma coisa é o método 4Fs, outra coisa são os 4Fs em si. Os 4Fs eu tenho dentro de mim, dentro e eu externo, eu os externo. Não tem jeito. Quando você está agindo, vai aparecer traços da sua matriz, sua herança genética, ninguém há que se discordar disso. Vai aparecer traços da sua linha de pensamento, seu modelo mental, seus paradigmas. Vai aparecer coisas do seu comportamento, seus vícios e hábitos, coisas boas e coisas ruins, coisas que devem ser cultivadas e outras que seria recomendável melhorar, e a sua competência, a sua categoria, a sua capacidade de se dar bem em situações da vida e áreas da vida. Pronto, isso aí todo mundo tem. Não inventei isso, estou mostrando que são 4 formas diferentes, daí nasceu esse conceito 4Fs, que, por sinal, é uma forma de analisar o ser humano. O método 4Fs é que pegam esses 4 aspectos que nós temos e utiliza esses 4 aspectos para analisar, para identificar melhor a pessoa, para colocar pessoas certas no lugar certo, como o analista RH 4Fs que eu falei com vocês, o nosso curso que a gente tem lá na Udemy. Você pode trabalhar mudanças na vida das pessoas, melhorar as pessoas, ou para diagnosticar onde que ela pode melhorar. Não é na matriz, que a matriz é herança genética, mas é na linha de pensamento, no padrão e é na categoria. Então vai ser um bom diagnóstico. Isso aí é um método 4S. O método 4S faz isso, ele trabalha o ser humano sob 4 focos diferentes dentro dos objetivos que a pessoa tiver. Então o método 4Fs é um método mais não é um método de coaching, é um método independente, é um método independente, mas é um método que trabalha dentro de uma realidade. Pois bem, dito isso, nós precisamos concluir falando o seguinte, que quando há muitas coisas que quando você quer entender os resultados que você teve na vida, ou você quer passar por uma melhoria, onde que você vai ter que melhorar para atingir determinado resultado? É na matriz? A matriz não muda. Então, a matriz eu não consigo. Herança genética, eu posso explorar mais ou menos da minha matriz. Isso pode acontecer. É no perfil? No perfil sim, que se eu mudar meu perfil, o meu jeito de pensar, automaticamente eu vou mudar meu comportamento. Sim, se você quiser mudar um hábito, a mudança é interior. E se eu quiser mudar comportamento, provavelmente eu vou afetar minha categoria para alguma área da vida, seja nos relacionamentos, seja na saúde orgânica, seja na competência profissional e técnica, seja até no financeiro, no comportamento ideal para se ter uma vida financeira melhor. Então, os 4Fs mostra que o ser humano tem um sistema. Existe no ser humano, quando a gente pega o 4S, nós vamos perceber que existe no ser humano uma relação de causa e efeito que explica muitas coisas que aconteceram na sua vida. Quando você vai no ser humano e olha para a matriz dele, olha o reflexo que ela tem no perfil, olha o reflexo que o perfil tem no padrão, e aí você começa a ver a competência daquela pessoa oriunda desses 3 Fs anteriores, você começa a entender muito do que está acontecendo com a vida dela hoje. Tá certo? Então, começando a aprofundar mais no 4Fs. Continua conosco, porque vem coisas boas por aí.